As coisas do Senhor exigem uma prioridade. Muitos estão perdendo porque estão dando as sobras para o Senhor. Tem tudo. A pessoa tem tudo, mas falta o principal. Falta um relacionamento com o Senhor. Então elas não tinham chuva, não tinham fluidez. Aí o Senhor fala, né? Vocês fizeram muito, mas para a surpresa de vocês, vocês não tinham resultado. Então a gente até espera, mas a gente é surpreendido negativamente, porque falta a bênção. Aí o Senhor fala novamente, o Senhor manda a palavra novamente. Vocês têm a oportunidade de mudar isso. O Senhor está mandando de novo uma palavra. Olha só aqui em Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Então veja, todos ali entregavam o que sobrava. Ela entregou o que tinha para viver. Então essa senhora, aos olhos de todos, tinha entregado a menor das ofertas, mas para Deus foi a maior das ofertas. Por quê? Porque não é o número, pessoal. Fala, não é o número. Fala comigo, não é o número. É o coração. O Senhor está olhando o coração. Muitos não estão gostando das colheitas que têm tido. Mas a palavra nos mostra que eu me coloco nessa situação. Eu me coloquei nessa questão, nessa situação. Porque muitos dão as sobras para Deus, dão as sobras e querem receber só o melhor. Caim deu as sobras para Deus, Deus não recebeu. Muitos dão a sobra do dia dela. Muitos dão a sobra do tempo dela. Muitos dão a sobra da semana dela. Dá, o que deu. E muitos não dão nem a sobra, não dá nada. Então a gente não pode reclamar dos nossos resultados. Se a pessoa não está dando o mínimo, não faz o mínimo. E eu quero muito. Então Deus permite situações assim, como essa do povo de Ageu, para que houvesse um realinhamento. Você não aceita a sobra. Você termina lá de comer, você quer, você quer esse restinho aqui? Não, às vezes você dá lá para o cachorro. Mas você não quer sobra. Você não vai pegar o resto. Se a pessoa não prioriza, você também não vai se sentir respeitado por isso. Deus também não. Por que Deus deveria aceitar a sobra de alguém? Estou quase assim, morrendo de sono, estou dando aqueles segundos ali de oração para Deus. Eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu boto na minha agenda em tudo, eu não tenho tempo de ir na igreja buscar Deus, eu não faço nada. Eu não tenho tempo, eu leio um monte de coisa, eu mexo no celular, eu faço um monte de coisa, mas não tenho tempo de ler a Bíblia. Então, se eu não aceito sobra, por que Deus deveria aceitar as minhas sobras? Por que Ele deveria me abençoar, sendo que eu não dou as condições para o Senhor? Aí é como a gente leu ali no versículo 9, vocês esperavam muito, mas colheram pouco. Deus dissipou como um sopro, era pouquinho, não estava... E por que Deus dissipou? Ele responde, porque o meu templo está destruído. O templo do Espírito Santo somos nós. Então, muitas vezes, nós estamos com o nosso templo destruído. Ali, eles tinham um templo físico destruído, mas era reflexo do templo espiritual interno deles. Então, se nós podemos ter um lugar, um espaço, um templo para adorar ao Senhor, isso é fantástico. Só que você tem o seu templo espiritual. A sua casa é um templo espiritual. Então não adianta nós termos uma igreja, um templo físico apenas. Se, por exemplo, na sua casa não for um santuário, um templo, a sua casa não for um templo espiritual. E também não adianta você ter uma casa, mas que ali não habita o Espírito Santo. Então eles tinham tudo, mas não tinham o principal.
O templo espiritual deles estava destruído. Então, nós temos que ocupar este lugar. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas esses planos, esses projetos precisam estar alinhados a Deus. Deus não quer simplesmente um tempo, um período, não, Ele quer prioridade. Ele quer prioridade. Eu não vou aceitar o resto, Deus também não vai aceitar. Então, Deus só aceita o meu melhor. Deus quer receber primeiro o meu coração. Deus quer primeiro ver a minha disposição em agradá-lo. Olha aqui em Provérbios 3:9. Honre o Senhor, fala comigo, com todos os seus recursos. Ok? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Então veja, tudo deve ser usado para honrar o Senhor. Qual que é a cultura que nós sempre falamos que é o correto, que nós vemos muitas pessoas fazerem? Ela compra um carro novo, qual que é a primeira coisa que ela faz com aquele carro? O primeiro lugar que ela vem é para a igreja. O pastor, ora para mim, abençoa o carro, abençoa. A pessoa vai mudar para uma casa nova. Ela, antes de mudar, ela fala o quê? Pastor, vem aqui, unge para mim, consagra para mim, abençoa este lugar. A pessoa vai começar um relacionamento, ela vai começar um namoro. Ela vem e apresenta, a gente quer orar, a gente quer começar a orar para Deus se preparar, para a gente casar, tal. Abençoa o nosso relacionamento. Abençoa o nosso namoro. Nós já estamos casados aqui há alguns anos, a gente pretende agora ter o nosso filho. Abençoa a gravidez, abençoa a gestação. Prioridade. Antes de fazer qualquer coisa, nós colocamos o Senhor, porque isso é o coração, isso é a prioridade a Deus. Eu não estou vivendo, estou fazendo, estou levando, e depois, nossa, é verdade, eu tinha que ter feito isso, nossa, Deus, eu tinha que ter levado para a igreja. Não, depois de um mês. Não, prioridade. Tudo deve ser consagrado ao Senhor. O meu dia, eu consagro o meu dia, o primeiro momento do meu dia, nós precisamos parar, orar, consagrar, Senhor. Eu estou aqui na sua presença, eu peço que o Senhor abençoe este dia, que o Senhor dê graça, que o Senhor guarde a minha família, guarde na escola, guarde no trabalho, guarde no trânsito, me dê um dia de paz, um dia de vitórias, coloca teus anjos ao nosso redor, porque se não tiver a bênção de Deus, a gente sai e não volta. Se não tiver a bênção de Deus, a gente, numa calçada, um escorregão, a pessoa cai, bate a cabeça. Se não tiver a bênção de Deus, a palavra diz que a nossa vida é como um sopro, como uma névoa. Dissipa, uma névoa, você vê aquele vaporzinho lá do café da manhã, do café, né, de um chá, ela em segundos ela se dissipa. A nossa vida é assim. Se não tiver a bênção de Deus, nós estamos desprotegidos. Quantas pessoas que saíram num dia comum e não voltaram, que acharam que ela teria mais um dia, que seria mais um dia comum, e aquele foi o último dia da vida dela. Então, se não tiver a bênção, não tem como fluir. Muitos deixam de vir à igreja, mas não deixam de ir na academia, por exemplo. Muitos deixam de vir a um culto, mas não deixam de fazer outra coisa que ela estava com vontade. Provérbios 8:17. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem, ou seja, os primeiros minutos do seu dia, você já começa de joelhos, agradecendo ao Senhor. E os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça. Veja onde os seus caminhos os levaram. Então tem o caminho do homem e o caminho de Deus. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, Ele me prospera e me enche de tesouros. Mas Deus precisa vir
em primeiro lugar. Ó, os que cedo me buscarem, me acharão. Tudo começa com uma decisão. Fala, decisão, pessoal. Eu preciso tornar uma decisão, transformar uma decisão num hábito. Porque a decisão é o primeiro passo. Mas se aquilo não se torna um hábito, aquilo não vai ter prazo de validade. Nós precisamos aprender a pensar. A gente sabe que a gente é treinado para não pensar. Pode ver, o dia a dia, as distrações, né? Rede social, notícias, é tudo para conduzir a gente para alguma coisa. Muitas vezes a gente não está pensando, a gente está vivendo no modo automático. E se não pensa, não muda.